Fala galera, tá começando mais um episódio do Elemental Podcast e hoje a gente finaliza a nossa pequena série sobre os Jogos Olímpicos. Parte 3, né? Parte 3 dos Jogos Olímpicos. A gente tá falando sobre vários assuntos, desde de inclusão dos esportes, agora a gente tá politizando um pouco mais, né? E tem uma questão que foi levantada nessas Olimpíadas, uma discussão bem interessante, que é a respeito dos uniformes, né? Especialmente, óbvio, das mulheres, das atletas nos Jogos Olímpicos. E é uma parada que eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha parado para refletir sobre. É porque a questão é que tem muitos esportes onde é claramente assim diferente o uniforme das mulheres e dos homens. Uma sexualização muito grande. Com a intenção clara dessa erotização e dessa sexualização. Tipo, isso é bizarro, isso é um absurdo. E teve atletas que foram contra, né? Foi na Rússia? Na verdade você teve o caso não foi nas Olimpíadas, mas foi já chegando nas Olimpíadas da delegação a seleção da Noruega de handball foi punida no campeonato europeu por não usar, agora eu tô falando, não sei se estou falando besteira, não sei se é handball, mas foi punida por não usar a roupa que eles queriam lá, os shortinhos curtos e tal, biquíni. O que é bizarro, né? Foram punidas, cara. E a própria confederação do país não tomaram uma providência defendendo as atletas. Eles foram de acordo. O que é bizarro. Totalmente bizarro. Você pega, por exemplo, o vôlei de praia, né? O vôlei no geral. O vôlei de praia. Os caras usam shorts, né? Short folgado, né? Camiseta folgada também, regata, e as mulheres usam biquíni, e os biquínis, assim, extremamente cavados, metade da bunda mostrando e tal. E não tô eu aqui sendo o conservador falando que isso é um absurdo pra família brasileira e tal. Tô falando que é um absurdo no sentido das mulheres serem expostas, serem obrigadas a serem expostas dessa eu acho forma, que assim, né? claro, se ela opta por usar aquele traje porque vai ser melhor pra ela, pra ter desempenho. mais mobilidade e tal, eu acho que beleza. Mas agora, se é uma imposição e uma imposição com esse viés sexual, aí é errado. Porque, tipo, fica evidente que ela poderia usar outro traje, já que os homens usam. Exato. Entendeu? E aí impor que sejam esses trajes super... que expõem muito, aí já não tem cabimento. Se é uma opção, tudo bem, mas se não, né, é esquisito. É esquisito. Varia de esporte para esporte, né? O futebol, por exemplo, não acontece isso. Masculino e feminino é bem parecido o tipo de uniforme, mas tem vários esportes que tem uma tradição já, né? Desse tipo de traje, assim. E tem esporte que é o contrário, igual. Você pega, por exemplo, o atletismo, as roupas são coladas por questão aerodinâmica, né? Mas não tem essa diferença. Agora, em alguns esportes, vôlei, acho que o vôlei é o mais óbvio, talvez pela visibilidade que tenha, é bizarro. Aquele shortinho ali não sei se chega a ser bizarro. Se tem vantagens esportivas, né? Então, o short do vôlei de quadra talvez tenha. Agora, o do vôlei de praia não é nem short, pô. Não, é biquíni ali. É biquíni. Super cavado. Não, e ficar se jogando na areia, né? Que deve incomodar. Não sei. Eu imagino que deve incomodar. Provavelmente. De entrar muita areia. Tal. Mas só de estar ali, né? É esquisito, né? De ser obrigado a usar aquele tipo de roupa é esquisito. E tem uma outra questão. Ainda sobre essa parte da vestimenta, você viu da ginástica rítmica? Foi o Azerbaijão, que as mulheres todas entraram com aquele colão totalmente preto, liso, né? E aí, não é essa questão da sexualização e tal, mas foi um protesto mesmo contra a crise humanitária do país, assim, de guerra civil, de muitas mortes e tal. E elas quiseram fazer esse protesto aí de luto e tal. E foi bem legal. E além dessa causa humanitária, também teve o protesto contra essa... Como é que eu posso dizer? Essa estética do esporte, né? Que tipo, o esporte por si só
ele é mais importante do que a roupa bonita, entendeu? Então a treinadora também quis passar essa mensagem da técnica, da arte, sendo o ponto principal do esporte, e não o colan com diamantes e tal. Então esse é um ponto que eu acho legal da gente falar, porque a roupa foi utilizada para passar uma mensagem. Então a roupa que foi tão contestada ali e tal, ela serviu de ferramenta também, assim. E é legal a gente ver como os Jogos Olímpicos eles trazem uma exposição para as pessoas mostrarem o que está acontecendo nos seus países, falarem sobre assuntos, né? A gente sabe que a maioria dos atletas não vai vencer, né? A esmagadora maioria dos atletas sai, entre aspas, derrotado porque não consegue medalha, não ganha o pódio, né? Mas é uma visibilidade para muita gente discutir assuntos, né? Falar sobre assuntos importantes que normalmente não vai ter espaço. E ali é uma oportunidade de ouro para falar sobre certas coisas. Não sei se você viu que nessa Olimpíadas, acho que foi a primeira vez que sempre foi proibido qualquer tipo de manifestação política. Sempre foi. Nessa Olimpíadas, eles proibiram na cerimônia do pódio. Mas se o atleta quer fazer alguma manifestação, acho que ele pode. Tipo, em entrevistas, ou com roupas, ou coisas assim. Antes era totalmente proibido qualquer tipo. E se ele faz, o que acontece? Acho que ele é suspenso. Ele fica um tempo sem praticar, sem poder competir. Que bizarro, né? Eu acho que já teve casos assim. Não, teve no Brasil, não em termos olímpicos, né? Mas a jogadora do vôlei, que falou fora Bolsonaro, você viu? Foi multada. Não. Foi multada e a confederação ali deu um gancho nela. É mesmo? Foi. E aí a Olimpíadas teve essa... É mais a questão do... Que se reclamava muito dos caras se ajoelharem, né? Do movimento negro e tal. E aí de não ficar punindo todo mundo, tá ligado? Mas no pódio eles quiseram só pela cerimônia e tal. Mas liberaram esse tipo de manifestação. Acho importante. Tem muitos países que sofrem muito, assim, né? De guerras civis e tal. E países que têm leis ainda muito racistas e homofóbicas. E ali pode ser um espaço para eles serem vistos e ouvidos, né? Não, eu acho que faz todo sentido. Agora, uma outra questão é a própria realização dos jogos no meio do caos caos sanitário que a gente está vivendo, né? Você acha que faz sentido? Não. Pandemia pegando forte, as variantes circulando pra caramba e a realização dos Jogos Olímpicos, assim. Eu acho que não faz, porque, pô, você reúne gente do mundo inteiro, pô. Então. Quando a lógica era você isolar pra não ter circulação, você junta lá gente do mundo inteiro. Tipo... Assim, a situação do Japão, ela não é uma situação de caos como é a do Brasil, com milhares de mortes diárias na média. Inclusive, a quantidade de mortes é muito baixa, né? Muito menor do que a do Brasil. É coisa de não passa de 20 mortes por dia no Japão. Mas eu acho que vai além de uma questão numérica, né? Eu acho que vai por uma questão estratégica de circulação de variantes, né? É gente do mundo todo, atletas para lá e para cá, né? E uma coisa que eu achava que era obrigatório, por exemplo, acho que para mim era obrigatório, todo mundo tinha que se vacinar. Se não se vacina, você não compete. A gente falou no outro episódio, Medina não se vacinou. Isso significa que tem gente que tá lá que não tá vacinada, tá competindo, tá tendo contato com todo mundo e tal. Qual é o risco ali, né? Pessoas que vão para lá e vão voltar para os seus países, por vão mais pegar que avião. Não tenha público, né? Mas os próprios atletas estão ali circulando. Exato. Eu acho que essa questão estratégica já é o primeiro problema, assim, né? De transmissão e tal. Tem um outro ponto que eu acho que é a questão do respeito. Porque os Jogos Olímpicos, assim, são uma competição de celebração dos povos, né? Do desempenho e tal. E quando você... E que celebração que a gente tem para fazer em tudo que está acontecendo? Milhões de mortes no meio dessa pandemia, e a gente está celebrando o quê? Né? A Olimpíada é isso, a origem dela é isso, é celebrar cada local, né? Mostrar o melhor de cada um. O nosso melhor não está sendo mostrado agora. Tanto é que a cerimônia de abertura,
que para mim sempre era algo muito bonito e emocionante, assim, de entrar todas as delegações dos atletas do mundo inteiro e desfilar, sabe? Vem todos os atletas do Brasil com a bandeira do Brasil na frente e desfila, e todos os atletas do mundo inteiro aplaudindo e todo mundo junto dentro do estádio, sabe? Uhum. E aí agora só podia ir a delegação com alguns pequenos representantes para não ter aglomeração e tal. E aí, nesse momento que eu senti, falei, porra, não precisava, tá faltando. Tipo, esse fator histórico e de quebrar fronteiras e aproximar nações ficou num escanteio, né? Eu acho que é muito bizarro, assim. É uma coisa que acontece no mundo todo. Aqui no Brasil a gente vê muito isso, mas pelo visto não é só no Brasil, né? Das pessoas fingirem que as coisas estão normais ou que estão voltando ao normal quando não tá, né? Quando não tá. Eu não sei se a questão financeira é o que pesa, né? Talvez seja. Normalmente o caminho é esse. Não sei o prejuízo de não fazer uma Olimpíada esse ano e fazer no ano que vem, né? Mas eu acho estranho a gente ter uma competição que celebra os povos do mundo, todo mundo ali mostrando o que tem de melhor e tal, quando, mano, os povos do mundo estão morrendo, né? Povos do mundo todos estão morrendo, principalmente dos países mais pobres, cara, que não estão conseguindo vacinar. Tem país que não conseguiu vacinar ainda nem profissional de saúde, e a gente tá lá celebrando Jogos Olímpicos, entretenimento, fingindo que absolutamente nada tá acontecendo, sabe? Eu acho que tem a questão financeira, claro, e eu acho que tem a questão de calendário também, porque sendo uma competição de 4 em 4 anos, e que aí tem que os atletas chamam de ciclo olímpico, que é o tempo que ele leva para se preparar e tal, a próxima Olimpíadas eles iam jogar para frente também, e aí para sempre, entendeu? Eu acho que também tem essa questão de desempenho, de calendário, de preparação, que também pesa também. Mas eu acho que o financeiro, com certeza, é a maior, Poxa, peso na balança. mas de novo, a gente parece que a gente age como uma máquina, né? Então, a cada 4 anos tem que ter, então como vai ter depois em 2024, né? 2024, então a gente não pode parar, porque senão em 2024 dá problema. Então, não, calma, cara, infelizmente deu. O mundo passou por um momento excepcional no sentido de ser uma exceção, né? Um momento diferente. Então, eu não vejo sentido na realização dos jogos agora, né? Como foi feito. Fora que eu acho que a gente perde uma parte muito da hora dos jogos, que é público. Uhum. Não, é público. Com certeza. Assistindo os jogos lá, né? Por exemplo, uma coisa que eu acho muito diferente, assim, você assiste um jogo de vôlei, que é talvez o esporte que eu mais acompanho nessas Olimpíadas. Porra, cada bloqueio, mano, cada ace, sabe? Cada cravada de bola no chão é uma explosão. E a torcida dentro ali, do ginásio. outra coisa. Isso empolga os jogadores e tal. Isso cria um ambiente diferente, poderia gerar resultados diferentes, né? No atletismo tem muito do público bater também, a palma, de bater palma, de incentivar o atleta e do cara na hora da explosão ali. Pô, é completamente diferente. O público faz parte dos jogos, né? E você não tem. Na transmissão da ginástica, eu vi uma comentarista falando sobre isso, não sei se foi a Daiane ou a Daniela Hipólito, que ela comentou assim, que às vezes você faz um solo ali e aí termina com o público em êxtase, assim, sabe? Os jurados percebem isso, Exato. tá ligado? Porque não é só a técnica, mas também o solo, por exemplo, da ginástica, tem essa questão artística, de expressão, sabe? De performance. E aí a reação do público é importante. Exato, eu super concordo. Então, eu não vi sentido. Outra questão que também que eu vi falarem de ter que fazer a Olimpíadas esse ano é porque o ano que vem é ano de Copa do Mundo, né? E aí pra não conflitar. Mas a Copa é no final do ano. Então... Porque é no Catar. Então, mas eu acho que talvez uma questão logística, não sei, mas também era um impasse aí de não querer coincidir e tal. Eu pensei nisso também. Pode ter sido um motivo, mas não sei. Calhou justamente, uma Copa no fim do ano, então no meio do ano podia ter a Olimpíada. Né? Sempre a Copa e a Olimpíadas eram sempre no meio do ano, né? Uhum. Por questões climáticas e na tal. Maioria. Justamente quando a Copa não vai ser, daria pra ter os dois no mesmo ano. Né? Eu também acho. Achei desnecessário. Acho desrespeitoso, né? Desrespeitoso.
A própria população do Japão é contra, né? Então. Esse é uma outra questão. Você tem uma... E não é que nem aqui no Brasil, que você tinha grupos específicos na Copa se manifestando contra, nas Olimpíadas se manifestando contra e tal. Mas assim, lá você tinha as pesquisas mostrando que era uma maioria esmagadora, de mais de 80% da população do Japão contra a realização dos Jogos. Então, assim, é desrespeitoso com a população do mundo, na minha opinião, e é desrespeitoso com a população local. A população local não quer que seja feito. E eles que vão arcar com as consequências ali depois, tá ligado? Então, eu acho que faltou sensibilidade, com certeza. Assim. Eles que vão bancar a coisa no final, né? No final, a conta fica pra população, a gente sabe disso. E ainda politizando as Olimpíadas, queria só levantar aqui rapidinho a questão dos Estados Unidos contando as medalhas. Nossa, cara. Que loucura, né? Que bizarro, né? Se você não acompanha, se você não tá... quadro de medalhas, o ranqueamento sempre foi por ouro. O que importa é o ouro. E o resto é critério de desempate. Depois a prata, depois o bronze. Só e tem algumas Olimpíadas aí desde 2008 em Pequim. Pequim a China ganhou, então, foi a partir daí que a China começou a ficar em primeiro. A China conseguiu ficar em primeiro no quadro geral de medalhas. Unidos mudou a métrica. Agora eles contam por volume só, não importa quantas medalhas tem, por volume os caras estão contando. E nunca foi assim, né? Nunca aconteceu. Eu acho que pro Brasil é melhor assim, do jeito dos Estados Unidos, né? Porque a gente acaba ganhando bastante medalha, mas poucas são ouro. Então essa métrica dos Estados Unidos até que seria uma vantagem pra nós. Gente, mas pô... Mas é bizarro, né? É vergonhoso pros caras, né? Queremos camuflar a hegemonia. Fingir que ainda estão vencendo sempre, assim, né? Vergonhoso, eu achei bizarro também. Eles têm um complexo, né, de superioridade muito... E eu acho que principalmente por ser pra China, né? Pelo momento política que a gente tá e tal. Pô, pra China a gente não quer perder, porque hoje é o maior adversário político-econômico dos Estados Unidos. Chineses, sem sombra de dúvida, assim. Talvez, aí muita gente fala que logo menos vira a maior economia do mundo, né? Toma o lugar dos Estados Unidos. E perder logo pros caras, né? Então não quer perder. Eles vão ser primeiro em quê, tá ligado? Então. Não querem perder de jeito nenhum, né? Vão alterar a métrica pra... Stop the count. Stop the count. Nossa, é verdade, cara. Me lembrou isso. Stop the count. Cara, Será que é auditável essas medalhas? Tem que ter medalha impressa, hein? Medalha impressa pra verificar. Senão não se confia. Mas acho que é isso, né? Isso, então... Apesar da realização controversa, eu acho que as Olimpíadas traz uma coisa muito boa, assim, pra gente. Levanta essas discussões que a gente já falou, né? E logo menos começam os Jogos Paralímpicos, né? Que a gente também, bem galera, legal. Vamos acompanhar, vamos incentivar, apoiem os atletas, né? Mano. Vai lá nas redes sociais dos caras, dá uma moral e tal. É legal, é interessante. Eu vou conferir até o dia que... Acho que é 20 alguma coisa que já começa. Dia 24 de agosto. Então... Provavelmente vai ter, depois desse episódio, vai ter... Já deve estar para começar, né? Quando você estiver assistindo, vai lá, acompanha os atletas, cara. Dá uma moral, assiste lá o Brasil. O Brasil normalmente tem um desempenho legal nas Paralimpíadas. Né? E uma coisa aí que eu falo de coração, assim, procura os atletas nas redes sociais... Sigam eles, deixem um like e tal, porque isso pode ajudar eles conseguirem patrocínios. Hoje, em tempos de redes sociais, né, cara, eles têm outras formas de visibilidade sem ser TV, né? Então, se você reclama que o Brasil não ganha tanta coisa, vai lá ajudar o atleta que ficou perto, que não foi pra final, para ele ter mais visibilidade, arrumar mais um patrocínio e na próxima Olimpíada a gente ir melhor ainda, né? E não esquece de conferir nossos parceiros, né? O Freak Barbers, produtora 96mm, deixar o like, compartilhar, se inscrever no canal do YouTube, no Instagram, conferir lá também na sua plataforma preferida, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, que estamos lá também, beleza? E ajudar não só os atletas a ganharem visibilidade, mas a gente também, né? Dar uma forcinha pra gente crescer. Falando aqui, a gente continuar cagando regra aqui. Postando conteúdo pra vocês. É isso. Valeu. Tchau, tchau.